pessoal, agora, nesse vídeo que é o vídeo 4 da nossa aula 1 do tópico 3, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a operação da máquina síncrona como gerador. A gente não vai entrar em circuito equivalente ainda, não vai entrar em detalhes da operação, mas vai dar uma ideia geral de como que ela funciona e uma ideia principal, né, que é muito importante, que é a tensão induzida na máquina, né, ou seja, a tensão que a gente consegue gerar operando essa máquina como gerador. Bom, então, como a gente já viu, o rotor da nossa máquina síncrona é equipado com polos magnéticos. Então, naquela construção que eu mostrei para vocês, que é a construção mais comum, né, dela usada como gerador, a gente vai ter esses polos magnéticos que vão ser eletroímãs, né, na máquina, que no fundo é aquele enrolamento de campo que fica ao redor daqueles núcleos, né, do polo, então, ou mesmo do próprio eixo forjado, né, na máquina de polos lisos. Isso aí vai formar então eletroímãs, né? Nesses eletroímãs a gente vai conseguir controlar essa corrente de campo e essa excitação, ou em uma construção de máquinas síncronas menores, mas aí estou falando de máquinas bem pequenininhas mesmo, tá? Esses polos vão ser então formados por ímãs permanentes. Então a gente vai ter um ímã norte, um ímã sul, eles alternados entre si, tá? E essa máquina menorzinha, né, agora está tendo bastante uso, né, o pessoal está começando a estudar bastante ela para tração, né? Também ela também pode ser operada com corrente contínua, usada como uma máquina que o pessoal chama de brushless DC. No fundo é a mesma construção, com uma máquina síncrona, só que com ímãs permanentes, então, como os polos magnéticos. Desvantagem que o ímã vai fornecer para a gente um campo magnético, um fluxo magnético constantes, né? A gente não vai poder fazer a regulagem dele que nem a gente fazia no caso do eletroímã, são essas máquinas grandes aí que a gente tem nas usinas mesmo, né? Aí esse rotor, então, que está com esses polos magnéticos já magnetizados, ou porque eles são ímãs, ou porque você passa corrente nesses eletroímãs, eles vão ser acionados por uma fonte de potência mecânica e vão girar. Então vai ter uma turbina, né, que vai operar vai começar a girar, fazer então esse rotor começar a girar. Esses polos eles vão produzir uma força magnetomotriz, né, no caso da máquina com eletroímãs, né, e consequentemente o fluxo magnético, se for imã permanente, um fluxo magnético direto, né, dependendo do magnetismo que você tiver residual nesse ímã e do circuito magnético, enfim. E o que vai acontecer? A gente vai ter esse fluxo magnético girando, né, porque fluxo magnético gerado pelos polos norte-sul, e girando porque a fonte mecânica faz girar. E aí o enrolamento do estator que está paradinho vendo esse negócio girando, ele vai ver então um fluxo magnético variante. Então é o mesmo efeito do campo girante que a gente viu lá na máquina de indução, só que lá era o campo girante gerado pelo próprio campo gerado pelo enrolamento do estator, né? Aqui a gente está falando do campo girante que é gerado pelos polos do rotor da nossa máquina síncrona, tá? Que vão fazer esse enrolamento do estator ficar sujeito a fluxo variante. E aí a gente vai ter então indução de tensão nesse enrolamento do estator. E aí, se a gente tiver então esses enrolamentos do estator conectados a alguma carga, a gente vai ter então corrente fluindo através desse enrolamento, tá? E aí, obviamente, né, o que vai acontecer? Essa corrente que vai surgir também nesse enrolamento do meu estator, normalmente essas máquinas vão ser trifásicas, enfim, polifásicas, né, sempre polifásicas. Sempre não, mas na grande maioria dos casos polifásicas, né? E aí, com isso, você vai ter um campo que vai ser gerado pelo enrolamento do estator, e isso a gente chama de reação de armadura, então, nessas nossas máquinas síncronas. Então ela vai acabar, na verdade, se opondo, dependendo se elas estão em fase ou não, né? Mas ela pode estar um pouquinho defasada também com relação à força magnetomotriz do polo. Então, a gente vai ter dois campos dessa máquina: o campo do polo, que é o campo girante que gira na velocidade síncrona, e o campo de reação de armadura, que também vai ser um campo girante, né? Igual aquele que a gente viu na máquina de indução, também compondo aí os fluxos magnéticos da nossa máquina síncrona, tá? Bom, essas tensões induzidas na armadura, né, que a gente chama de tensões internas, elas vão ter essa frequência, a relação entre frequência, velocidade e número de polos dada pela mesma fórmula, a mesma equação que a gente viu lá na máquina de indução. Então, a velocidade na máquina em rotações por minuto é igual a 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos, né?
E isolando a frequência aqui, a gente vê que se a máquina estiver rodando com uma velocidade n, a frequência que vai ser induzida é np sobre 120, né? E aí a gente vê aquilo que eu falei para vocês, né, de a frequência, quando você tem vários geradores numa rede, né, a frequência dessa rede elétrica sempre vai ter que ser constante, né? Então, é como se esse F aqui fosse constante, então uma máquina com número de polos grande vai ter velocidade baixa, número de polos pequeno vai ter velocidade alta, né? Justamente porque esse produto aqui vai ter que ser constante, N vezes P. Tá? Então, explica um pouquinho aquilo que eu expliquei, né, quando eu falei dos métodos de construção do rotor da máquina de polos lisos para a máquina de polos salientes, né? Então, a salientes, normalmente, ela vai ter muito polo e velocidade baixa, porque a turbina é uma turbina boa de operar em velocidade baixa, e a de polos lisos, pouco polo, velocidade alta, porque a turbina é uma turbina boa de operar em velocidade alta. Tá? Então, como eu falei para vocês, o efeito dos polos girantes é parecido com o efeito do campo girante, só que agora a gente vê o polo aqui dentro, né, da máquina, então ele vai induzir tensões sobre as fases, né? E aqui eu vou definir como fluxo fundamental como sendo a componente fundamental do fluxo dos polos. Lembrando que esse componente, esse fluxo magnético aqui vai ter, obviamente, né, uma fundamental, que como aqui é norte, aqui é sul, vai ter justamente esse período, né, aqui um valor máximo, depois aqui um valor mínimo, e aqui depois o valor máximo de novo. Então, por isso que esse é o componente fundamental, só que essa relutância não é constante, você tem os dentes aqui de ranhuras, então você vai ter também uma série de harmônicas, né? A gente não vai estar vendo só esse fluxo norte e sul, vai ter uma série de ondulaçõezinhas, né? Mas vamos considerar só o fluxo fundamental. E aí a gente vai ver então o efeito da tensão induzida na armadura agora. Com a nossa mesma armadura, lembre-se lá que máquina de indução eu usei uma máquina parecida, né? Uma máquina que é uma máquina só de exemplo para a gente entender como que essa tensão é induzida. Então é uma máquina que ela vai ter as três fases, né? A, B e C, entra em A, sai em A', entra em B, sai em B', entra em C, sai em C'. Então aqui estou fechando as bobinas das fases, só dois polos, e a gente vai ver então qual que é o efeito dessa tensão induzida por esses polos girantes nessas bobinas aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é definir o ângulo θ igual a zero como sendo essa direção, né? Ou seja, a direção perpendicular às bobinas da fase A. E a gente percebe o seguinte, né? Que quando os polos estão nessa direção, do θ igual a zero, o fluxo concatenado que esses polos estão gerando na fase A vai ser máximo. E se eles começarem a girar, eu vou envolvendo cada vez menos o fluxo deles na fase A. Até que quando eles ficam nessa posição, né, na posição aqui paralela à fase A, né, eu não vou ter nada do fluxo deles concatenado por essas bobinas aqui da fase A. Portanto, o meu fluxo concatenado vai depender do ângulo dos polos, e vai ser máximo quando o ângulo é zero, e vai ser mínimo quando esse ângulo for π sobre 2. Portanto, cosseno. Né? Isso aqui tem cara de cosseno, né? Que é máximo quando o ângulo é zero, e é zero quando esse ângulo aí é π sobre 2. Né? Então, o fluxo concatenado pelas bobinas da fase A vai ser o número de espiras da fase A, vezes o valor da componente fundamental do fluxo, vezes esse cosseno. Né? Obviamente tem aqui mais o valor das harmônicas, vezes o cosseno das harmônicas, mas enfim, vamos desprezar, pensar só nas componentes fundamentais mesmo, que são as que importam para a gente aqui nesse primeiro approach aqui de máquinas elétricas que a gente vê na graduação. Tá? Na fase B vai ser tudo muito parecido, só que com a diferença que a fase B está defasada de 2π sobre 3 com relação à fase A. Então tudo que acontece na fase B vai ter esse componente 2π sobre 3 aqui, né? Ou seja, se para a fase A era quando estava em zero, para a fase B isso aqui vai ser zero quando tiver em menos 2π sobre 3. Né? E para a fase C mesma coisa, só que mais 2π sobre 3, então ele vai estar em zero quando tiver o ômega t for 2π sobre 3, tá? Por causa da inclinação dela aqui. Então, da B aqui e a C aqui. Então, esses são os fluxos concatenados. E aí, para calcular as nossas tensões induzidas, é só tomar essa derivada desses fluxos, né? Como a gente já fez lá na máquina de indução. Derivada do fluxo no tempo, né? É menos a derivada do fluxo no tempo. E a gente pega essa função aqui, derivada do cosseno menos seno. Então, esse menos vai embora, né? Número de espiras e fluxo fundamental continua aqui, e a nossa famosa regra da cadeia joga esse ômega aqui para frente. Né?
trocando esse ômega por 2π vezes F, então, tensão induzida na fase A, 2πf, número de espiras, fluxo fundamental seno de ômega t. Tá? Se você está achando parecido com o que a gente viu com a tensão induzida na máquina de indução, você está certo, tá? Exatamente isso. É a mesma coisa aqui, tá? Fases B e C vai ser a mesma coisa, só que a diferença vai ser o argumento do cosseno, que na fase B vai ter mais 2π sobre 3, na fase C menos 2π sobre 3, mas na prática, na regra da cadeia, como isso aqui é uma constante, né, a gente vai pegar a derivada dessa função com relação ao tempo e multiplicar pela derivada da parte de fora, né? Então, só o ômega que vai aparecer, isso aqui não vai fazer diferença, então, nas amplitudes das fases B e C, só nas fases dela, né? E aí, com isso, então, pegando as três tensões induzidas que a gente deduziu, pegando o valor de pico e dividindo por raiz de 2, a gente vai ver, então, que a tensão induzida, o valor RMS dele, vai ser dado por isso aqui, né? Isso na nossa máquina hipotética, com 2 polos e uma bobina por fase, né? Só que na prática a gente sabe que vai ter várias bobinas por fase, como a gente acabou de ver também no nosso vídeo de aspectos construtivos do estator. Tá? E aí essas bobinas por fase vão estar conectadas uma à outra. Às vezes com um fator, por exemplo, não vai estar um passo de 180 graus, vai ser um pouco menor. Elas vão estar agrupadas, então com isso vão surgir então, os fatores de enrolamento que vai dar para a gente a soma fasorial. Vão dar para a gente a soma fasorial das tensões induzidas em cada uma das bobinas de uma das fases. Né? Então, por que isso? Porque o enrolamento de estator é distribuído na prática, né, que nem a máquina de indução. Então não é aquele enrolamento ideal que eu acabei de mostrar para vocês, que era uma bobininha só por fase, né? Na prática, aquilo que a gente viu no vídeo de análise construtiva. E aí essa distribuição vai fazer com que a tensão nas barras de cada fase estejam defasadas com relação às demais. E aí a gente soma essas tensões das barras, né? E como elas estão defasadas, é como se a gente estivesse somando o fasor tudo tortinho com o outro, né? Então a soma a amplitude da soma vai ser diferente, né? Como eles vão estar meio tortinhos assim, vai ser diferente de somar todos eles alinhados, né? Então essa soma na verdade vai ser um pouquinho menor que a soma algébrica das tensões, tá? E aí, dependendo do fator da tecnologia de projeto de enrolamento, a gente vai ter um fator de enrolamento diferente. Tá? A mesma coisa que a gente viu lá na máquina de indução, inclusive aqui eu nem vou entrar tanto em detalhes nesses fatores de enrolamento, depois vocês dão uma olhadinha no vídeo que a gente deduziu eles, alguns deles, né, não todos, mas alguns deles, só para a gente ter uma ideia lá na máquina de indução. E aí o fator final de enrolamento vai levar em conta o produto, né, entre esses fatores de enrolamento. Então vai ter um fator porque o passo da bobina não é de 180 graus. Vai ter um outro fator que reduz mais um pouquinho, porque pode ser que essas bobinas sejam inclinadas. Vai ter um outro fator, que é o fator de grupo, que vai depender de como essas bobinas estiverem agrupadas. Então, multiplico todos esses fatores e vou ter o fator final de redução da nossa tensão do enrolamento, justamente pela defasagem aí das barras da mesma fase. E aí, com isso, eu vou ter, então, a tensão final induzida, que é basicamente aquilo que a gente tinha anteriormente, só que agora eu coloco todas as minhas espiras por fase e considero também o fator de enrolamento, então chego aqui na minha tensão RMS induzida em um dos enrolamentos, né, em um dos circuitos de cada fase da nossa máquina síncrona, tá? Igualzinho máquina de indução. E aí, né, o que vai acontecer? Agora, aqui na nossa máquina síncrona, a gente vai ter a seguinte coisa, né? Lembrem-se, né, que uma das coisas importantes que a gente tem aqui na equação é o valor da componente fundamental do fluxo magnético, né? E lembrem-se também que quem cria esse fluxo magnético agora na nossa máquina síncrona vão ser os polos que estão lá no rotor, que estão excitados por corrente contínua, né? E isso só vale agora para a máquina com eletroímã mesmo, né? Então o que vai acontecer? Dependendo da corrente que eu passo naqueles polos, né? Vamos lembrar que essa corrente vezes o número de espiras é a força magnetomotriz gerada por esses polos, né? E aí, à medida que eu vou aumentando essa corrente que passa por esses polos, vai ter todo um circuito magnético formado por polos, estator, entreferro, enfim, todas as estruturas da máquina por onde passa fluxo magnético. E aí, a gente, aumentando então essa corrente, aumenta a força magnetomotriz e aumenta o fluxo da máquina, né? Só que como isso aqui é um material magnético, vai chegar a um certo ponto que esse fluxo vai começar a saturar, né?
ou seja, os números de domínios magnéticos disponíveis para se alinharem, né, no sentido que a gente está excitando a máquina, eles vão diminuindo e com isso a máquina então vai tendo efeito de saturação. Portanto, a relação entre força magnetomotriz dos polos e o valor da componente fundamental do fluxo, então segue uma curva de saturação, que também tem essa parte aqui importante no começo, que é devido ao magnetismo residual. Ou seja, mesmo sem corrente nenhuma no nosso rotor, a força magnetomotriz obviamente vai ser zero, né? N, número de espiras vezes a corrente é zero. Força magnetomotriz zero. Só que os próprios elementos de aço do meu rotor já vão estar com um certo direcionamento que vai ter ficado das últimas excitações dele, né? Então ele fica aqui com um fluxo magnético residual. E aí, o que vai acontecer na nossa máquina síncrona? A gente acabou de ver que o valor RMS da tensão induzida é proporcional ao fluxo fundamental. E a força magnetomotriz gerada pelos polos é proporcional à corrente de campo, né? Então, o que vai acontecer? Se eu tiver com a minha máquina síncrona girando numa velocidade fixa, né, uma velocidade constante lá, que é a minha velocidade do campo girante, e for variando essa corrente de campo, o que vai acontecer? Eu vou variar a força magnetomotriz, com isso eu vou variar não linearmente o meu fluxo fundamental, seguindo aquela relação de saturação, e a minha tensão vai ser induzida proporcional a esse fluxo. Portanto, a gente vai ter uma relação entre a tensão induzida na máquina e a corrente de campo que também vai ter essa carinha de saturação. Tá? E essa aqui é a nossa famosa curva de saturação em vazio da máquina síncrona. Então, lá no laboratório, um dos experimentos é justamente levantar essa curva de saturação em vazio da máquina, que a gente vê aqui de maneira bem óbvia, que é só colocar a máquina para girar e variar a corrente de excitação e medir as tensões induzidas na máquina, né? Então a gente vai também ver mais detalhes sobre essa curva depois nas próximas aulas. Agora, quando a máquina estiver com corrente de armadura, o que vai acontecer? A própria corrente de armadura, como ela vai ser uma corrente, na verdade vão ser 3 correntes defasadas no tempo, né, de 120 graus, e enrolamentos defasados no espaço de 120 graus. O que vai acontecer? Campo girante na minha armadura, causado pelo estator. Então, o que vai acontecer com a máquina? Além do meu fluxo causado pelos polos, que aqui nessa figura e no resto do nosso curso a gente vai ter ele sempre com esse subscrito F de field, né? A gente vai ter também um fluxo causado pela armadura, né? Então, aqui a gente vê a corrente de armadura, que vai causar uma força magnetomotriz do campo girante de armadura, que dependendo da relutância do circuito vai causar um fluxo de armadura. Então, quando a máquina estiver com corrente de armadura, o fluxo resultante não vai ser mais só o fluxo dos polos, que a gente viu lá atrás, mas vai ser um fluxo que vai ser dado por uma soma fasorial do fluxo dos polos com o fluxo da nossa armadura, que vai ser esse fluxo resultante aqui, tá? E essa vai ser a base dos nossos diagramas fasoriais, que a gente vai ver que são fundamentais também para estudar essa máquina. A gente vai ver nas próximas aulas isso aí com mais detalhes, tá? Então, fluxo fundamental do rotor, fluxo de resto da armadura, fluxo resultante, a soma dos dois. Lembrando que isso é quando a máquina está com alguma carga ligada na armadura dela, né? Ou seja, se a máquina não tiver com nada conectado, a gente só vai ter esse fluxo do rotor, porque no fundo a gente não vai ter corrente de armadura, se ela tiver com os terminais em aberto, e aí a gente vai ver aquele comportamento em vazio dela que a gente viu, até que tem aquela curva de saturação em vazio. Aqui nesse caso não, é o caso com corrente de armadura, então tem que levar em conta o campo gerado por ela para ter o fluxo resultante. Tá?